Ora viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é sábado e hoje é dia 7 de março. 7 de março. Amanhã é o dia da mulher, não é? Amanhã é o dia da mulher. Minhas amigas, eu tenho aqui uma coisinha que o Arthur me fez para mim, lá na escola dele. Vocês já virem o que eu mostrei aqui há uns dias antes. E hoje vou mostrar o que o Arthur trouxe-me ontem para casa. E então é uma coisa que eu já havia dito aqui já há muito tempo. Só que às vezes é preciso ter madeira e as coisinhas para fazer, porque faz de muita maneira. Também se compra na Temu, seja de quiser, em vários sítios. Mas eu achei muito bonito, porque não tinha pedido a ele. Mas às vezes a gente diz que as crianças não ouvem, elas não ouvem, elas não dão, como é que eu vou explicar? Não dão trela, como a gente diz aqui. Elas não pensam nessas coisas. Mas realmente, olha, às vezes a gente engana-se. E então ele trouxe-me isto, esta basezinha aqui de baixo, sei. E isto é uma coisinha para pôr cordões. Para pôr os cordãozinhos que a gente tenha, porque tem as coisinhas, os cordãozinhos, mas às vezes fica calhado nos brincos e fica tudo enroçado. E então o Arthur fez-me isso. Dá para pôr pulseiras, que eu lhe disse também, porque dá para pôr aqui, se a gente não tivesse muitos cordões, dá para pôr aqui assim pendurado nessas aberturazinhas. Eu não tenho muitos cordões, esses dois daqui foram dados à Alicia, penso que tem mais um ou dois por aí. Este também foi-me dado já há muito tempo, este daqui. Eu tenho mais uns por aí. Acho que mais um ou dois só. E esse eu uso muitas vezes. Ao que eu uso mais é este aqui, que vocês veem com isto ao pescoço. Está meio dobrado porque ele é comprido. É tipo um terço, sabem? Enfim, minhas amigas. Mas é muito bonito. E agora o que é que eu vou fazer? Para guardar a madeira, porque a madeira assim está crua. Se a madeira assim, cruazinha. Eu vou pedir para o José me dar um pouco de Bondex dali e depois eu vou passar em Bondex. Porque se ficar assim, depois pode criar, sei lá, umidade, blue, e o Bondex, o verniz resguarda mais a madeira, não é? E então é isso que eu vou fazer depois. Não sei se vou fazer hoje. Eu vou ver se vou ter tempo para fazer isto hoje. Se eu fizer, depois eu mostro a vocês se fiz ou não, tá bom? Mas é uma ideia que se dá aqui às pessoas para fazerem coisinhas com as suas próprias mãos. Mas se não for assim com este desenho, há muita maneira de fazer. A gente sabe que hoje em dia as coisas estão muito caras. Para comprar coisinhas dessas assim é um pouco carinho. Como eu disse essa semana ao José, eu dei-lhe a ideia de ele fazer para aqui para cima da mesa tipo um mini tabuleiro, não com o intuito de ser tabuleiro mesmo, mas poderia vir a ser. Olha, diz que depois mais para a frente vai mudar estas mãozinhas. Eu gostei dessa mãozinha, mas isto tinha que ser assim maiorzinho, mais alto um pouco, mas eu gosto da maneira que está. Que é o intuito, o meu intuito era pôr aqui em cima da mesa, ao meio, com certos temas que a gente faça durante o ano inteiro. Temos a Páscoa, temos o verão, temos a primavera, temos o inverno, o outono, o Natal,
temos vários temas, se a gente quiser assim enfeitar a nossa casa, colocar lá assim, esse mais de... Há pessoas que são mais clássicas, outras mais rústicas, outras mais... Esse é mais para o confortável, o aconchego, aquela casa assim, meia rústica, mas meia vintage, sabe? Uma coisa assim, não muito antiga, mas também não muito moderna. Fica ali entre meio, sabe? Então eu disse para já cortar uma tábua, falta lixar, eles vão comprar lixa. Olha, meto uns pezinhos, meto estas mãozinhas aqui e serve de tabuleiro. Olha, diz que a mãozinha tinha que ser mais alta para o tamanho da tábua, mas pronto, não está mal. Mas é uma ideia. Agora, isto lixado e levar e posto aqui um bondex ou um verniz, isto fica um luxo, sabem? Fica um luxo, até é bom para pôr, sei lá, em cima de um mesão, na cozinha, servindo de cantinho de café, colocar aqui um açucareiro, uma vasinha, um coelhinho ou outro, uma máquina de café, ou daqueles jarros de café. Eu quero ver se compro ainda, minhas amigas, só para enfeitar assim. É daquelas garrafas de calor, mais assim, meias clarinhas, que tenha assim um douradinho em cima, não é por mal, só para dar assim um ar de aconchego ali e ficar assim bonito. Também para uma pessoa filmar, porque eu digo uma coisa, minhas amigas, não é fácil ter conteúdo no YouTube, não é fácil, porque as pessoas também enjoam-se muito depressa das coisas, e a gente lá de vez em quando temos que comprar, temos que investir, não é? É como uma loja, se não investir em blusas novas, se for venda sempre a mesma blusa, claro que a pessoa vai para outra loja. E assim se vai, a gente tem que ir investindo aos poucos e poucos, não muito, mas... E dando assim umas ideias para ir mostrando também nos canais, porque não é fácil ter conteúdo todos os dias, ainda se é uma vez por semana, 2 vezes por semana, vá que vá, uma vez por semana ou 2, temos aquelas coisas mais incrementadas que a gente possa mostrar, mas se não tiver, se é aquela rotina, todos os dias filma, todos os dias filma, todos os dias filma, segunda ao domingo, o que é que me faço? É de uma pessoa ficar louquinha, sabem? É muito cansativo. E a gente tem que mostrar sempre muitas coisas aqui, às vezes variadas, para as pessoas também irem vendo, e não é? Porque o mercado hoje em dia está muito grande, está muito diversificado e as pessoas têm muita opção. E é assim mesmo, minhas amigas. Pronto. Tem almoço de ontem, bastante ainda. Gostei bastante de peixe, tem bastante a salada, tem bastante as batatinhas e inhame, portanto temos bastante o almoço praticamente deste tudo, e jantar também. Portanto, minhas amigas, não vou fazer nada hoje, ainda tem bolo, tanto que gostei ainda, bastante bolinho ainda, portanto temos tudo para hoje. Amanhã depois então é de gravar o nosso almoço de domingo, não é? Que é assim mesmo, todos os dias, todos os fins de semana, a gente tem que comer, e às vezes a gente faz um pouco assim mais avantajado, porque lá está, eu nunca sei como é que a Rita vai para baixo, não vai, tem que ter sempre um bocadinho de comida acrescentada, porque ela também agora já não pode estar muito tempo em pé, ela não teve a almoção de que a gente, mas foi para baixo logo, e já ela só teve aqui 3 horas, porque ela quer estar assim também a repousar um pouco, já lhe pesa, já não consegue andar muito, mas ela tem subido assim escadas também, pronto, para ver se acelera também essas coisas do parto e tudo. Enfim, é o final da gravidez. E então eu tenho que ter sempre assim alguma coisinha, não é que ela me passa, mas uma pessoa fica com dor, não é? Porque também a gente sabe o que é que passar. Enfim,
Eu, no meu caso, a minha mãe, quando a Ângela nasceu, eu sou mãe de 6 filhos. O primeiro morreu, mas quando foi para a Ângela nascer, minha mãe estava internada. Minha mãe ficou internada 2 meses. Os últimos 2 meses de gravidez que eu tive, e eu já não podia mais. Quando eu fui buscar a caleta volta, fui sozinha. Parámos ali na farmácia do Largo das Mares. Fui buscar a medicação e já não podia naquele dia. Levei para casa, devia-se umas 3 e tal, 4 horas da tarde. Cheguei a casa, ainda fui recolher roupas, fui fazer jantar, meus irmãos trabalhavam, meu irmão mais moço estava na escola, ainda morava com a minha mãe, que eu morei com ela depois de 8 anos, depois de casar. E fazer jantar para o José. Quando eles chegarem a casa, depois de estarem assim já todos jantados, eu fui depois tomar banho, não é? Depois vim para a cama, estava dando o Hermano José, nunca me esqueça. O Hermano José, isto devia ser 8:45 da noite, mais ou menos, quando comecei a entrar em trabalho de parto. E, sabem, tive um final de gravidez muito pesado, muito pesado. A minha mãe depois de ter a Ângela ainda teve mais 7 meses de calma, porque a minha mãe perfurou o estômago, o derivado de uma medicação que ela tomou, e minha mãe teve muito mal. Minha mãe teve que fechar uma ferida acima do umbigo, minha mãe ficou com 2 umbigos. Ele levou 7 meses a fechar. Os enfermeiros vinham a casa porque a minha mãe não podia, estava tão debilitada que não podia ir à casa de povo. E eu com a Ângela pequenina tratava, limpava tudo para o enfermeiro vir a casa às 10 horas da manhã. E no meu pós-parto, o José não ficou em casa, fiquei sempre sozinha com ela, mandando o meu irmão para trabalhar com comida, roupas e casa e bebê e uma mulher doente, que a minha mãe teve 7 meses depois ainda assim, portanto não foi fácil. E eu sei muito bem o que é essas coisas assim, sabem? Portanto, minhas amigas, agora muita gente diz, tu o José que faz tudo, o José para ver se no José faz assim, faz assim. As pessoas não conhecem a vida por trás das câmaras. E eu não caí aqui de paraquedas, nem conheci o José agora. Portanto, a gente tem uma longa história na nossa vida, de muitos altos e baixos. E já andei com o José às costas, porque ele também já ficou muita vez sem andar. E não era fácil. Uma vida de filhos para tratar para a escola, tirando curso, ainda por cima. Tinha o curso, tinha que lhes ir levar à escola, tinha que lhes ir buscar o ATL. Chegava a casa, tinha que dar banho no José, fazer comida, tratar da casa, portanto, não foi fácil. E as pessoas às vezes não imaginem as coisas por trás e deduzem que eu sou uma mulher que não faço nada, canto sempre sentada. Essa é a vida. Felizmente as pessoas têm esta noção, mas não me conhecem, nem sabem a minha vida, o que foi e o que é, não é? Mas enfim, é assim mesmo. Pronto, minhas amigas, então, se tiver mais alguma coisa para gravar para vocês, eu mostro aqui. E então, até já. Bora lá então aqui para o nosso Evangelho Diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro de todos os dias, para fortalecer aqui a nossa alma, o nosso espírito. 7 de março, sábado, 8:45 da manhã. A leitura está em Lucas 15, o versículo vai do 1 ao 32 e também pode ir do 3 ao 11. E começa assim.
Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe os pecadores e come com eles. Então, propus-lhe esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. O pai repartiu entre eles os bens. Passados poucos dias, juntando tudo o que era seu, o filho mais novo partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Foi pôr-se ao serviço de um habitante daquela terra que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o seu ventre das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Tendo entrado em si, disse: Quantos jornaleiros lá há em casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantou-se e foi ter com o pai. Quando ele estava ainda longe, o pai viu, ficou movido de compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou-o. O filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém, o pai disse aos servos: Trazei depressa o vestido mais precioso. Vesti-lhe, metei-lhe um anel no dedo e os sapatos nos pés. Trazei também um vitelo gordo e matai-o. Comamos e façamos festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltou, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e os coros. Chamou um dos servos e perguntou-lhe que era aquilo. Este disse-lhe: Teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque o recuperou com saúde. Ele indignou-se e não queria entrar, mas o pai, saindo, começou a pedir-lhe. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, nunca transgredi nenhuma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me banquetear com os meus amigos. Mas logo que veio este teu filho, que devorou os teus bens, com metrizes mandaste-lhe matar o vitelo gordo. Seu pai disse-lhe: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Ora, porém, justo que houvesse banquete e festa, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi encontrado. Vamos para o resumo. Senhor, Deus Pai dos prodígios, suscita em mim a saudade do teu abraço de misericórdia. Renova no meu coração a profissão da fé na tua fidelidade indestrutível, à aliança com o homem e à predileção especial que tens pelos pecadores, que são doentes necessitados de ti. Médico divino, faz de mim um colaborador no serviço gratuito aos meus companheiros de viagem rumo à eternidade. Minhas amigas, aqui muita gente já conhece esta parábola, esta leitura deste Evangelho, que é do filho pródigo. Minhas amigas, quantos de nós não fazemos isto? Não é? Aqui fala-se em 2 filhos, com um pai rico, não é? Mas aqui vão dizer assim: eu encaixo muito nessa história. Muita gente vai dizer: realmente
Minha mãe dá mais valor, minha mãe dá mais, apeganta-se mais, minha mãe gosta mais do meu irmão que dá mais trabalho, o meu irmão despreza, o meu irmão está sempre a fazer, está sempre a roubar, ou está sempre a drogar-se, ou tem vícios. Quantas pessoas de nós, quantos de nós, aliás, não pensamos isso dos nossos pais? Não é que o filho seja o predileto. Não é que a mãe tenha um filho especial para si. As mães sabem quando os filhos precisam. É como o de Jesus. Se a gente anda no pecado, se as pessoas andem no pecado, eu digo, todos nós pecamos, mas a gente sabe que há aquelas situações de certos jovens e pessoas adultas que larguem as famílias para estarem nas ruas, para estarem em festas, com muitas coisas, de drogas, de vícios, ou seja, como se diz hoje em dia, andar na má vida. Quantos de muitos pais na terra não têm filhos assim, sabem? E o que é que Jesus faz? Jesus alegra-se quando um desses filhos voltem a pedir a Jesus por ajuda. Qual é o pai que não se vai alegrar, a mãe, de ter um filho que quer deixar a droga e volta à casa e pede ajuda? O que é que o pai faz e o que é que a mãe faz? Fica alegre. Por quê? Porque quer salvar aquele filho. Sabem? Portanto, minhas amigas, aqui fala nisto assim. Aqui Jesus pede-nos para que a gente tenha compaixão como ele teve, misericórdia, sabem? Para nós ajudarmos estes jovens a não se deixar levar pelos vícios. Porque muita gente vai buscar ao vício o que não tem em casa. Muita gente vai buscar fora o que não tem em casa. Sabem? E quando é para ir buscar fora, arrisca-se a ir buscar o que o inimigo bota no mundo. Que são vícios. Sabem? E aqui, qual é o pai, qual é a mãe que não se alegra de ter um filho que volta à casa? Todos nós se alegramos, não é? Portanto, aqui não é que o pai, apesar de ter dado os bens a ele, gostava mais dele, não. O filho mais velho estava sempre ao pé do pai, nada faltava a ele. Sabem? Nada faltou. O outro quis experimentar o mundo retribuiu aquilo que ele quis. Arrependeu-se, sabem? E quis voltar a casa. É como Jesus, as pessoas arrependem-se e Jesus larga as 99 ovelhas e vai salvar aquela ovelha. Não quer dizer que Jesus abandona as 99 ovelhas, não. As 99 ovelhas estão seguras e ele vai em resgate daquela. Portanto, Jesus é um médico divino. Jesus é que sabe. Portanto, Jesus aqui fala-nos para que nós não nos deixe ficar por ai, já perdi o meu filho, ai, a minha filha está na má vida, ai, o que é que eu vou fazer? Rezem. A gente todos, minhas amigas, deviam pedir todos os dias ao Senhor para abençoar as nossas casas e os nossos filhos. Sabem? A gente tem que consagrar tudo o que nós temos ao Senhor. Para quê? Para que o inimigo não vigie e tente roubar. O inimigo aqui é o diabo. Sabem? Satanás está sempre à espreita de coisas para tirar e roubar. Sabem? Porque é isto que ele vive para o mundo, para isso. Nós temos que consagrar tudo. O que é consagrar? É orar, rezar, tudo o que nós temos entregamos nas mãos do Senhor, para que Ele proteja a nossa casa, para que Ele proteja os nossos filhos, aquelas viagens que eles fazem, esteja protegido, proteger os carros, proteger proteger tudo o que nós temos, animais, casas, tudo, sabem?
Tudo tem que estar consagrado ao Senhor. Porque Ele assim, o Senhor, se há alguma falha, Jesus está ali. Jesus já foi chamado para se colocar, para o diabo não se meter, sabe? Não é que a gente somos mais protegidos, mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos proteja, cubra com o seu manto, sabem? Para que realmente nós possamos ser uns para os outros companheiros uns dos outros, que é o que a gente devia ser neste momento. Era companheiros, amigos, tentar ajudar uns aos outros, de vontade, ajudar mesmo, sabem? Doar certas coisas que já não precisem. Não falta pessoas que estão a precisar de muitas coisas, sabem? Enfim, minhas amigas, isto foi a palavra de hoje. A palavra de hoje é proteger os pais dessas pessoas assim, dessas crianças e às vezes maridos também vão para certos vícios e mulheres porque estão perdidos, não sabem, mas o Senhor quer salvar essas pessoas. E como é que a gente vai ajudar a essas pessoas que estão perdidas no mundo? Partilhando a palavra, dizendo: Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Jesus quer salvar toda a ovelha que está perdida. Portanto, iremos todos ao encontro do Senhor e levando outras alminhas para Ele também, sabem? Levar pessoas, partilhar as palavras, para que elas ouçam, para que elas, sabem, lançar a semente. Nós somos as pessoas que têm que deixar as sementes plantadinhas ali, no ouvido, o grão de mostarda que cresce uma árvore enorme. Portanto, nós somos as pessoas que temos que lançar a semente para que o outro tenha a vontade e a curiosidade de ir pesquisar realmente o chamado que Jesus está a fazer na vida deles. Enfim, vamos agora para a palavra do dia. Diz assim: viver para os outros não é só lei do dever, é também lei da felicidade. Como se explica então que haja tantos que buscam a felicidade e tão poucos que procuram viver para os outros? Isto foi o meu apelo anteontem aqui no meu vídeo, quando eu falei que pouca gente vai a vídeos que falem de hoje e hoje em dia querem mais outros tipos de vídeos de entretenimento. Que até teve pessoas que disserem que não tem nada a ver, que as pessoas vão para onde querem. E está certo, as pessoas vão para onde querem, mas a gente não se pode esquecer que o mundo hoje em dia está precisando que muita gente ouça a palavra de Deus, ouça o testemunho, o que Jesus quer de fazer diferença na vida dela, para que ela não caia em tentação de outras coisas, sabem? Para que ela saiba que Jesus está ali para a acompanhar, que Jesus quer que ela se chegue a Ele, sabem? Porque é através dessa fraternidade do Pai, do nosso Pai do céu, conosco, para a gente se sentir amadas por Ele, sabem? Sentimos que não estamos sozinhas. E é isso que a gente devia ter. Por isso diz aqui: viver para os outros não é só um dever, é também felicidade. A gente deve fazer as coisas de vontade. Como é que a gente explica, então, que há tantos que buscam a felicidade e tão poucos que procuram viver para os outros? Hoje em dia as pessoas estão tão apegantadas em serem felizes que nem sequer se importam se os outros são felizes ou não. Elas querem ser felizes, o resto que se desenrasca. E não é assim. O verbo amar não é assim. O verbo amar não é assim. Nós devemos amar-nos uns aos outros, sabem, minhas amigas, independentemente do feitio, da religião, das cores, de tudo no mundo.
A gente tem que saber, a gente tem que meter na nossa cabeça que quanto mais pessoas a gente tem a falar de Deus, melhor, para que muita gente se salve, porque Deus quer elas salvar, sabe, minhas amigas? Não é N, não, a gente fala na palavra para levá-las ao Senhor, para levá-las em busca da palavra de Deus, para Deus salvá-las, curá-las, mexer no seu coração para as converter, sabe, minhas amigas? É isso. Nós temos que ser essa mensagem para o mundo, para a humanidade, sabem? Bora lá agradecer por mais um dia. Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida que nos dá, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, livra-nos tudo ao mal, cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, trabalhos, viagens, transportes, que seja tudo coberto com o teu manto, Senhor. Instituições, todas as pessoas que se sentem sozinhas, todas as pessoas que se sentem confusas, indecisas, com compras e vendas, com parte espírita, que se fortaleçam, com a parte espiritual, as batalhas espirituais que continuam a acontecer todos os dias, que o Senhor cubra com o seu manto todas as pessoas, depressão, síndrome do pânico, pessoas assim muito ansiosas, pessoas que realmente se acham perdidas na vida, que elas se voltam ao Senhor, que o Senhor continue a ser sempre muito misericordioso e tenha muita compaixão por nós, Senhor. Nós precisamos também de ter essa compaixão e essa misericórdia uns com os outros. Passarei ali na janela, já vê. É verdade, amém. Nós precisamos ser muito, muito misericordiosos uns com os outros, largar a vaidade, largar essas manias, essas soberbas e deixar-se acarinhar uns com os outros, sabem? Ter este aconchego, esta força de estar uns com os outros, aproveitando a vida, a rir, conversar, ajudar, sabe? É muito bom. Enfim, minhas amigas, espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo neste sábado. Da minha parte, muito obrigada a todos e até amanhã, se Deus quiser.